Entramos. Fala galera, tudo bem? Nós da União Estadual dos Estudantes aqui de Minas Gerais lançamos um projeto que se chama O EE Tem História. Nesse projeto a gente quer contar uma série de histórias, uma série de relatos das gestões anteriores da União Estadual dos Estudantes, desde a sua reconstrução, que é de 1999, ou da sua fundação em 37 até os dias atuais. Então a gente vai estar recebendo uma série de convidados, vamos fazer uma série de lives, principalmente com os ex-presidentes das entidades, mas também vamos estar publicando artigos, matérias e algumas fotos históricas da nossa entidade. Então eu vou te pedir para que, caso você tenha alguma foto, caso você tenha algum relato interessante, algum vídeo, para estar mandando para a gente no link que aparece aqui embaixo. Vai ter um e-mail para você enviar para a gente, que é o emgcomunicação@gmail.com. Então envie para a gente todo o material que você já tiver da UEE, que a gente está fazendo um apanhado histórico e vamos estar publicando isso daí durante os próximos dias e semanas. Hoje a gente está aqui com o Paulo Sérgio, o Paulo que foi presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais no período de 2013 a 2015. Seja muito bem-vindo, Paulo. Prazer ter você aqui com a gente. Paulo também antes disso, né, Paulo? Acho que depois você vai contar isso para a gente. Também tinha participado da gestão anterior, que é de 2011 2013. Isso. Foi secretário de comunicação da UEE. Então, tem muita história para contar aqui para a gente. Muito obrigado por participar, viu, Paulo? Acho que se você quiser se apresentar para a gente. Boa, obrigado. Primeiro, prazer, Ramon, estar participando aqui dessa live, né, com a UEE. A UEE que fez parte de um bom período da minha vida. Então, saudar aqui aos colegas que hoje estão na direção da UEE, pelo projeto, pela iniciativa, achei muito bacana. E começou, né, vamos trocar essa ideia hoje aqui. Bom, quem é o Paulo, né? Paulo hoje é estudante de nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou presidindo o Instituto Juventude, que é uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, e também estou presidente do PCdoB de Juiz de Fora. Então, esse é o Paulo hoje, que vai falar um pouco desse período aí, dessas duas gestões, né? O período que eu estive como diretor de comunicação e também, depois, 2013, 2015, o período que eu estive presidente da União Estadual dos Estudantes. Bom, falasse um pouco de mim, né? Eu nasci lá na cidade de Teixeiras e eu conheci o movimento estudantil quando eu fui para a minha graduação, né? O primeiro curso que eu comecei a fazer em Rio Pomba, né? Que eu ingressei no Instituto Federal Sudeste de Minas, lá no campus de Rio Pomba, em 2008, no curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, logo que eu ingressei, alguns cursos lá já tinham um certo movimento começando, né? Um movimento estudantil ali se organizando. Fruto também das demandas, né, do local. Era uma instituição nova, o Instituto Federal estava começando a nascer, né? A lei de institutos federais foi aprovada posteriormente. Então, ali estava também, ao passo que nascia a instituição, nascia também ali o movimento estudantil, né? Então, a gente começou ali em 2008, 2009, a organizar o nosso movimento, porque tinha demandas já aparecendo, né? Você tem uma instituição nova, faltava professores, você tinha a luta para melhorar a alimentação, ou seja, o nosso restaurante universitário ainda era muito limitado, enfim. Então, ali começa um pouco daquela luta nossa no dia a dia ali, do Instituto, né, Federal, e a luta do movimento estudantil, a gente foi meio que organizando ali para nascer a instituição e também já nos conectar, vamos dizer assim, né, para a defesa do direito do estudante, enfim, das melhorias necessárias naquele momento ali para a instituição.
O que eu tenho em comum com o Paulo, gente, é que eu também fui aluno do Instituto Federal, né, do Sudeste de Minas. Diferença é que eu era do campus de Juiz de Fora e o Paulo, né, do campus de Rio Pomba. Só que Isso. eu cursei meu ensino médio no Instituto Federal do campus de Juiz de Fora. O Paulo já fez sua graduação, mas também fez, né, Paulo, ensino técnico, né, no campus Isso. de Eu Rio Pomba. fiz em Rio Pomba, eu entrei em 2004, né? Fiquei de 2004 a 2006 no curso técnico, eu sou formado no curso técnico em alimentos. Depois eu trabalhei um ano, saí. Quando eu saí do curso técnico, a gente tinha aquela coisa, vou sair, eu quero trabalhar, tocar minha vida e tal. E não pensava muito na graduação. E depois, em 2008, que eu resolvi voltar para fazer a graduação. E que é interessante falar também, eu acho que é importante destacar, que quando eu entro para a graduação, eu sou o primeiro jovem da minha família a fazer graduação, né? Não tinha, meus pais, meus tios, não fizeram. Se você olhar, a maioria dos meus primos não fizeram graduação, alguns depois entraram, mas eu sou o primeiro da minha família a fazer um curso superior, a entrar no curso superior, né? Então eu entro num período em que o Brasil estava tendo um boom de instituições federais do Brasil todo, essa coisa dos IFETs nascendo, né, os institutos federais, esse boom também de universidades públicas no Brasil, que veio com os governos Lula e Dilma, né, da expansão das universidades e dos institutos federais. Eu entro nesse boom aí, né, nessa expansão. Então, eu sou o primeiro da minha família a fazer a universidade. Então, assim, é um momento que, poxa, você olha, hoje eu olho assim e falo assim, é um diferencial de uma geração, né? Eu acho que o Ramon também é assim, né, Ramon? Você olhar na sua família, quem fez graduação? Quais são as pessoas que fizeram graduação? Nós Ah, somos fruto dessa nova geração, né? exatamente. Na minha família, a minha geração é a primeira, né, que tem acesso à universidade pública e também a uma escola federal, né, como é o caso do Instituto Federal, que eu fiz meu ensino médio. É a primeira geração e dá uma diferença considerável, né? Visto que dá um degrau, né? Tipo, meus pais não chegaram a cursar o ensino médio, e hoje eu sou estudante de uma graduação. É uma é de fato uma diferença muito considerável, o que mostra o avanço que a gente teve na educação, né? O avanço das políticas públicas para a educação. E aí, Paulo, aproveitar esse gancho, já que você deu, acho que você pode falar um pouco mais sobre a importância dos institutos federais, né? Por exemplo, o que ter um campus do Instituto Federal representa para uma cidade do tamanho de Rio Pomba, o quanto que isso ajuda não só na formação profissional, na formação educacional e técnica, mas quanto isso influencia economicamente também na cidade. Acho que se você quiser falar um pouco disso, acho que é muito Sim. importante. Assim, esse processo de expansão como um todo, ele fez com que pequenas e médias cidades do interior do Brasil, onde você não tinha acesso à educação, você não tinha de uma educação superior de qualidade, você não tinha uma instituição que levasse ali um ensino público gratuito para as pessoas, ou seja, quando uma pessoa que nasceu numa cidade igual Teixeiras ou cidades pequenas, até o próprio Rio Pomba, como uma pessoa que de uma pequena cidade do interior ia fazer uma graduação num nível altíssimo de qualidade, né, porque o Instituto Federal, por exemplo, nasceu com cursos com média 4, 3, 4. Eu lembro que em 2009, 2010, a gente estava discutindo o processo de regularização do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos e para receber a nota do MEC, e a gente ficava preocupado, meu Deus, será que nós vamos conseguir? Isso é um processo que para o estudante que está no curso, o reconhecimento do MEC é muito importante, né? E nós éramos da segunda turma do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, a gente ficava naquela preocupação, não sei se esse curso vai ter e tal. O curso já nasceu com um nível altíssimo, a gente foi aprovado com nota 5 na época no MEC, ou seja,
os nossos professores muito qualificados, e isso movimentava a cidade. O orçamento do Instituto Federal é maior do que o orçamento do município, ou seja, para Rio Pomba é fundamental, claro, e forma uma geração de jovens que vão entrar para o mercado de trabalho, que vão ser empreendedores, que vão montar seu próprio negócio, ou que vai ser empresário, que vai ser trabalhador de uma empresa amanhã, enfim, que vai ser um professor, né? Porque o Instituto, quando ele nasce também, ele nasce com uma regra, vamos dizer assim, né? A lei de criação dos institutos federais, ela vincula diretamente a você ter, numa mesma instituição, o ensino técnico, profissionalizante, o ensino superior, e você pode ter mestrado, doutorado, ou seja, uma instituição que tem todas toda essa escala, né? Desde o ensino técnico, profissional, profissionalizante, até o ensino pós-graduação. Então, era um diferencial muito grande de uma instituição, uma inovação grande, inclusive 20% das vagas no ensino superior deveriam ser destinadas, por exemplo, para os cursos de licenciatura, né? Que a gente, às vezes, as instituições, às vezes, não valorizam tanto, né? Mas o Instituto Federal ele tem que ter, são 20% de vaga para as licenciaturas, ou seja, você tem cursos de licenciatura, então é uma realidade totalmente diferente para os institutos, os institutos das universidades, e foi muito importante para esse processo de você consolidar um novo modelo de instituição superior no Brasil e também para você levar para o interior do Brasil a educação superior, seja, democratizar o acesso, fazer com que mais pessoas tivessem acesso ao ensino superior, mudar a questão econômica das cidades, né, médias e pequenas. Então, assim, eu acho que foi um processo rico, importante, e acho que o Brasil, obviamente, deveria seguir nessa toada, né? Que aí depois nós vamos falar mais sobre isso, mas acho que foi assim, um processo muito importante para não só democratizar o acesso ao ensino superior, mas também fazer com que a economia das cidades se movimentasse. Queria, Paulo, mandar um abraço aqui para Ana Clara, que está acompanhando a gente. Ana Clara é uma das dirigentes do DCE da Universidade Federal de Juiz de Fora, universidade que você estuda atualmente, né? Também mandar um beijo para a Raíssa, foi coordenadora geral do DCE da UFO e hoje é uma das diretoras do DCE, da UEE aqui comigo. Paulo, algumas gestões anteriores da UEE e a sua também apanharam, né? Foram muito criticadas pela defesa do processo que ficou conhecido como REUNE, né? Que era a reestruturação das universidades. Porém, muitos cursos, né, e muitos campos do Instituto Federal, eles surgiram através desse processo, né? O que você acha desse processo? Você acha que a gente conseguiu, de fato, colher bons frutos? Você acha que valeu a pena a gente ter se desgastado na defesa desse processo? Qual é a sua opinião aí para a gente? Não tem dúvida. Se não tivesse a expansão das universidades, dos institutos federais, eu não estaria aqui, talvez. Eu não teria entrado para a graduação, né? Milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas entraram no processo de expansão da universidade, nesse processo de expansão dos institutos da universidade, ou seja, para mim, fundamental, não tenho dúvida que expandir o ensino superior público dar acesso a pessoas que não tinham acesso, que não tinham sequer oportunidade de fazer um curso superior, né? Ou seja, quem nascia no interior do Brasil era fadado a ter que pegar, estudar, ter um ensino médio e virar o famoso nem-nem, né? A pessoa formou para quê? Ela é o que na vida? Ou seja, a nossa escola ainda não forma as pessoas nem para o mercado de trabalho e nem prepara ele para a vida. E a universidade, na minha opinião, ela nos prepara para isso, né? Em que pese a gente poderia fazer aqui uma avaliação sobre os currículos, enfim, que aí é uma outra, para a gente falar de outra, né, da viagem nossa sobre qual é o modelo de universidade que a gente quer, né, num outro momento, mas eu acho que a expansão da universidade foi fundamental para que a gente pudesse dar acesso
e fazer com que milhares, milhões de jovens pudessem entrar na universidade, ter uma profissão, enfim. Eu acho que esse processo de expansão, quem foi contra, né, naquele período, que eu acho que muitos já reavaliaram também a posição sobre isso, porque a galera sempre tem aquela visão, né, de que você precisa fazer algo perfeito, algo que seja assim imaculado, né, aquela coisa aquele castelo, né, de ouro, todo bonitinho e tal. A universidade não é isso. A expansão da universidade não se deu dessa forma. Então, foi feito o processo, tem falhas, obviamente, tem problemas. Eu lembro que a gente passava por um perrengue de tá faltando professor e não sei o quê, e vamos. Mas eu acho que é um processo, certo? Então, assim, a gente expandiu, sim, mas nesse processo a gente criou também lideranças que lutaram para melhorar. Eu, quando entrei, faltava professor, e nós fazíamos manifestação, a gente cobrava, a gente fazia pressão dali, pressão daqui, mas ao passo que a gente defendia a expansão, a gente defendia também que se fizesse um maior investimento. Eu me lembro quando eu estava em 2009, que a gente estava organizando o centro acadêmico ainda lá em Rio Pomba, de Ciência e Tecnologia de Alimentos, e a gente já começou ali a fazer um debate, precisa de mais professor, precisa de um laboratório melhor, e a gente começou a fazer esse debate. Em 2010, quando eu fui conhecer o movimento estudantil, a UNE, a UEE, que eu fui ter contato com o movimento estudantil para além de Rio Pomba, eu me lembro que eu recebi um panfleto e um adesivozinho que falava assim, educação, essa causa nos une. 10% do PIB para educação e 50% do pré-sal para educação. E quando eu fui divulgar aquilo, algumas pessoas falavam assim, você é doido. Primeiro que você é doido, que isso não existe. Isso nunca vai acontecer. Mas a gente tinha na cabeça de que era necessário lutar por fazer uma conexão entre a luta por ter um laboratório lá em Rio Pomba, a luta para ter mais professor lá em Rio Pomba, com a conexão de algo maior. Ou seja, a gente queria que tivesse um investimento global, que o governo federal se sensibilizasse, ou melhor, nós pressionando para que isso acontecesse, né? Porque nada vem de graça. Nós fazíamos inúmeras manifestações conectadas, ou seja, quando eu conheci, né, a UNE, a UEE, me deram esse adesivo e falaram assim, Paulo, vai ter um encontro em Brasília em janeiro de 2011, um encontro de centros acadêmicos e tal, que você vai participar, você tinha que ir lá, você tinha que levar o seu centro acadêmico e tal, e eu fiquei encantado de ver que milhares de pessoas em todo o Brasil, né, pessoas de vários cursos, de instituições diferentes, públicas e privadas, estavam ali conectando num sonho de querer fazer com que 10% do PIB fosse investido na educação, né? O que, para nós, ainda nós não estamos longe de chegar nisso, mas que é o que faria com que a educação entrasse no outro patamar no Brasil, né? As grandes nações fazem isso. Então, além de conectar com a luta do dia a dia, a gente já sonhava alto nós queremos 10% do PIB, nós queremos o Fundo Social do Pré-Sal para investir na educação, ou seja, lutas muito maiores, assim, né? Então, eu acho que esse processo de democratização ele foi importante, mas penso que também a gente sempre conectou ali a luta por investimento, mais investimento na educação, que se dá até hoje, que é fundamental para que a gente tenha uma educação pública gratuita e de qualidade. Quando você era da gestão do DCE lá de Rio Pomba, acho que uma das marcas dessa sua gestão foi o debate para estar ativando a moradia estudantil, né, que estava parada e tudo, e tinha um debate muito grande sobre isso. O quanto foi importante, né, para o campus e para a permanência estudantil a moradia ter sido reativada lá no campus de Rio Pomba. Na verdade, se você observar, lá tinha o alojamento só para cursos técnicos, né? Posteriormente, quando a gente começou ali a graduação,
nós pressionamos para que também tivesse essa assistência estudantil como um todo, não só a moradia, né, mas o acesso à alimentação, para que todos os estudantes, né, seja ele graduação, seja ele ensino médio técnico, pudessem ter acesso à política de assistência estudantil. Ela é fundamental, não tem dúvida. Se nós estamos falando que jovens que não tinham acesso, jovens de cidades do interior, jovens de classes mais baixas estão acessando a universidade, é essencial que você tenha um investimento em assistência estudantil para que esse estudante, ao sair de sua casa e ir morar numa outra cidade, ele tenha acesso. E aí, eu lembro também que nós tivemos lá não só a moradia e a alimentação, mas nós conseguimos lá na época fazer um programa, né, onde a instituição ela custeava metade da passagem para todos os estudantes do instituto, ou seja, a instituição lá é fora da cidade, né, ela é num bairro afastado do centro da cidade. Então você tinha lá a passagem, o estudante pagava metade, a outra metade a instituição pagava uma garantia de assistência estudantil para que todo estudante pudesse ter esse acesso entre a casa e a instituição, né? Então, assim, acho que a política de assistência estudantil é muito importante, se faz muito importante, porque dá acesso a esse jovem para que ele, estando no curso superior, né, ele possa também fazer esse trajeto entre a universidade e a sua casa, que ele possa ter acesso a uma alimentação de qualidade, que ele possa, enfim, um conjunto de ações, né, que a assistência estudantil não é só a alimentação, não é só a moradia, ela é o conjunto de ações que vai fazer com que esse jovem que está fora da sua casa, ele possa acessar aí a universidade com tranquilidade. Paulo, mandar um beijo para a Bárbara Ravena, que foi diretora da sua gestão, De correto? comunicação, isso. A Comunicação. Bárbara foi diretora de comunicação da UEE com a gente, Fez 2013, um, fez um 2015. grande trabalho, viu, Bárbara? Um prazer ter você acompanhando aqui com a gente. Também um prazer ter o Diego acompanhando a gente, estudante da UFV, também constrói a gestão do Centro Acadêmico de História lá e, recentemente, o DCE. Paulo, a gente falou que já a sua primeira gestão foi na pasta de comunicação, né? Isso. Era a gestão do Rafael Leal, correto? Isso, Rafael Leal, ele era o presidente, foi eleito em Também, 2011 e ficou isso. 2011, 2013. Em breve também vai estar aqui com a gente, batendo esse papo. Mas essa gestão de vocês, Paulo, a primeira que você participou, ela foi muito marcada pela greve das universidades federais, correto? Sim, sim. Como que foi para você ter vivido esse processo daquelas greves que foram muito longas, né? Acho que 4 meses de greve, se eu não estou enganado. Eu, enquanto Instituto Federal, fiquei 4 meses parado. Era uma época de muito debate sobre as universidades federais, né? Sobre os institutos federais. Se você puder falar um pouco para a gente como foi esse período. Sim, então, quando eu lembro que eu assumi a comunicação da UEE no início do ano de 2012, né? Que já foi logo no início do ano ali, já veio a greve das federais, né? Foi um período que a gente rodou muito. O Rafael Leal, que era o nosso presidente, eu também, a gente rodou muito o Estado, né? Porque Minas tem 12 instituições federais, né? Estou contando assim, as instituições como um todo, mas ainda tem os campi, enfim, né, cada instituto tem vários campi. A gente rodou muito o Estado na época, porque o que se defendia era, ora, nós tivemos um processo de expansão, mas é necessário também que se tenha uma valorização dos professores, com melhor salário para professores, técnicos, administrativos, a estruturação da universidade como um todo, né? São pautas justíssimas, é claro. A valorização do servidor, seja ela também o investimento na qualidade do ensino, né? Laboratórios, enfim. Então, nós rodamos o Estado, muito, e não só a greve, viu, Ramon, eu diria até mais, nós tivemos também, em 2012, eu me lembro que a PUC fez nas particulares, né, e lembrando aqui da PUC, teve um aumento de 10, 12%, na época, algo em torno disso, 10 a 12%,
que a OEE também liderou um processo de mobilização nessas instituições, e aí eu destaco aqui a PUC, porque é uma instituição muito grande, né, que tem campus em Belo Horizonte, Betim, Contagem, e eu me lembro que nós tivemos um movimento fortíssimo nessa época, também contra o aumento das mensalidades nas instituições privadas, ou seja, ao passo que a gente lutava pela qualidade de ensino nas federais, para melhorar o salário, para ter mais investimento nas universidades públicas, nós também fizemos um processo de mobilização nas universidades particulares, ou seja, a PUC foi um exemplo disso, né? Que nós mobilizamos e conseguimos barrar, na época, o aumento das mensalidades nas PUCs, né? Ou seja, então, foi um processo importante de mobilização no movimento estudantil, que eu acho que deveria também acho que a gente podia destacar aqui, né? Eu me lembro que a gente montou um comando estadual de greve nas federais, que a OEE organizou junto com os DCEs, né, em debate com vários DCEs pelo Estado, fizemos plenários, atividades, assembleias estudantis, assim, muito mobilizadas, né, eu lembro da UFV, que foi muito mobilizada, a Federal de Uberlândia, que foi uma universidade que eu tive, acompanhei muito, nós tivemos em vários campos de federais, aqui a própria UFJF também teve mobilizações e teve assembleias estudantis muito mobilizadas, né? E foi um processo importante, assim, de debate, né, sobre a reforma universitária necessária, sobre o investimento, enfim, acho que foi um ano ali muito proveitoso, eu diria, para a UEE e para o movimento estudantil como um todo, né? Onde a gente conseguiu pressionar o governo federal por mais investimento na educação, né? Ali também nós já estávamos no processo de debate do Plano Nacional de Educação, né? Ou seja, então era um momento que a gente já estava ali no debate sobre o plano, então isso casou as mobilizações com esse debate do plano. E eu lembro que a gente se posicionava dizendo exatamente isso, olha, é necessário, para a gente resolver o problema da instituição superior no Brasil, em especial nas públicas, um investimento robusto, né, como as grandes nações fazem, ou seja, você vai investir na educação pública. E a gente defendia o PNE, né, e os 10% do PIB para a educação, através do investimento no PNE, né, que era o Plano Nacional da Educação. Paulo, você é eleito em 2013, né? Acho que Isso. nesse século, talvez, um dos anos de maior mobilização de rua que a gente teve, e muito controverso, né, também. Tem gente que avalia essas mobilizações como positivas, outras como negativa, enfim. Como que foi, Paulo, você estar à frente de uma entidade do setor da educação durante as jornadas de junho, né, esse período de forte ebulição nas ruas brasileiras? Assim, junho foi algo que foi muito diferente de tudo o que aconteceu de mobilizações, né, até então. Algo muito novo, foi algo muito novo naquele momento, o Brasil, né? Você tinha setores que tradicionalmente não iam para as ruas, se mobilizaram nesse momento para ir para as ruas, né? Inicialmente era aquela coisa, é os 20 centavos da passagem, depois virou algo que era maior do que os 20 centavos, não era só 20 centavos, mas eu acho que em certa medida, os movimentos tradicionais, né, eles foram muito questionados nas manifestações de junho, né? E eu fui eleito um dia antes do grande ato, né? Eu fui eleito no dia 16 de junho de 2013, e as manifestações, a primeira grande manifestação em Belo Horizonte, por exemplo, foi no dia 17, né? Foi no 17 de junho de 2013. E assim, eu acho que junho tem algo muito diferente de tudo, né? Mas começou com pautas democráticas, ou seja, mais você fazer um extrato geral, assim, a gente começou ali, olha, era
a luta contra o aumento da passagem, que eram aumentos abusivos, a luta por mais investimento na educação, ou seja, mas eram pautas genéricas, né? Mais educação, mais investimento na saúde, contra o aumento da passagem. E acho que, num certo momento, aquele movimento tomou uma proporção, e aí a mídia disputou, a direita tradicional brasileira disputou, né? Então, ali teve de tudo, né? Junho tinha de tudo. Você tinha Black Bloc, você tinha... Enfim, ali tinha de tudo, né? E o que a gente na UEE fez naquele momento foi assim, primeiro que nós participamos de tudo, né? A gente entrou para as mobilizações, levando a UEE a todo canto, vamos tentando linkar aquilo que a gente historicamente já defendia, porque muitos que ali estavam sequer tinham participado de uma manifestação, ou sequer tinham entrado para algum movimento. Então, a gente tentou fazer ali um certo link entre o que a gente já defendia, as manifestações que a gente já fazia, ou seja, conectando aquelas pessoas que estavam pela primeira vez indo para uma manifestação a uma luta que já existia, a luta em defesa da universidade pública. Enfim, a gente começou ali a tatear, né? Nós participamos dessas manifestações. Eu me lembro, poderia destacar aqui, em Belo Horizonte, um episódio que foi a ocupação da Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Nós ficamos mais de um mês ocupados na Câmara de Belo Horizonte. Foi um momento também assim muito importante de construção, onde os movimentos ali dialogaram muito, né? Dali surgiu uma Assembleia Popular Horizontal, depois outros movimentos de unidade entre um campo daqueles que defendiam a educação foi surgindo, enfim, então dali surgiram articulações em torno da defesa da universidade, né? Várias assembleias foram feitas nas universidades posteriormente discutindo isso, mas acho que em certa medida junho, a gente perdeu junho, sabe? Porque a mídia disputou e depois a direita também se apropriou muito de junho, né? Da retórica, para onde caminhou ali o desfecho, vamos dizer assim, de junho. Mas nós participamos desse movimento como um todo, né, tentando levar sempre as pautas democráticas, né, ou seja, a defesa da universidade, a defesa da democracia, mais investimentos para a educação, para a saúde. Então, a UEE, ela participou. E acho que aqui também a gente foi muito importante, porque a gente identificou em junho de 2013 uma pauta que era, na verdade, uma pauta que a UEE já defendia desde 1989, mas a gente identificou que aquele momento ele poderia ser o momento da gente trazer aquela pauta e ela ser o centro da luta que a UEE faria no próximo período, né? Que era a luta pela estadualização das UENGs. Então, a gente colocou isso como centralidade, né, na direção da UEE. A gente começou a identificar que o governo estadual ele tinha uma contradição dentro do seio do governo, ou seja, você via ali que setores do governo queriam estadualizar o ENG, porque era algo que fazia para eles sentido, e outros setores não. O próprio governador não tinha essa sensibilidade e tudo. E aí a gente cavou naquele momento ali, abriu espaço para esse debate. Olha, vamos estadualizar o ENG, esse é o momento, né? Uma pauta que vinha desde 89, professores, servidores da Universidade Estadual, né, que é a nossa UENG, defendiam, estudantes defendiam, e que é interessante para quem não conhece a história, né, da UENG. A UENG, ela é a Universidade Estadual de Minas Gerais, mas ela tinha 6 unidades, 6 campos, que o estudante pagava a mensalidade para poder receber um diploma de universidade estadual, ou seja, era um engodo, né? Você tinha umas fundações que davam diploma de universidade estadual, mas o estudante pagava a mensalidade. Eu lembro Divinópolis, Ituiutaba, né, que eram campos onde o estudante pagava a mensalidade. E o que a gente pegou? A gente pegou isso
e falou, gente, nós vamos criar aqui grandes campanhas, então, para que a gente, através dessas campanhas de estadualização da UENG, nesses campos, a gente consiga fazer com que a UENG seja uma universidade só, toda gratuita, e tenha um investimento público nela. Então, foi um gancho que a gente pegou ali também de junho, né? Eu lembro que a gente teve uma notícia da UEE, no jornal Tempo, Estado de Minas, na época, a UEE lutando pela estadualização da UENG, e a gente, a partir dali, depois de junho, a gente criou uma intensa campanha, permanente, inclusive, de manifestações, dias de mobilização, dias de paralisação, trancamentos dos campos. Foi uma coisa que durou ali um longo período, né? E nós conseguimos, na época, reunir com o governador do estado, numa articulação da OE, com alguns deputados na Assembleia, a gente conseguiu reunir com o governador e arrancamos dele o compromisso. Olha, eu vou estadualizar o UENG. Ele disse isso na reunião. E a gente saiu dali pensando o seguinte, olha, agora é ir para a rua, né, pressionar nos campi, fazer pressão total, paralisação, dias de mobilização, para que a gente possa conseguir, de fato, a estadualização. Né? O compromisso do governador era parte do que a gente, de uma conquista nossa, né? Mas a gente foi, e aí foi intenso. Eu lembro que, às vezes, eu entrava no ônibus 11 horas da noite em Belo Horizonte para ir parar em Ituiutaba de manhã, fazer manifestação junto com a galera lá da UENG de Ituiutaba, pegar o ônibus de volta, voltar para Belo Horizonte para ir para Divinópolis, fazer manifestação no outro dia, porque era isso, essa ebulição, e a gente sentindo assim, vai estadualizar, mas precisa da nossa pressão, porque não dá para a gente só entender, o governador falou que vai estadualizar, vamos todo mundo para casa agora, sentar em casa e fazer uma notinha só, postar no Facebook e tá beleza. Não, a gente foi para cima, e pressão total, mobilização, ou seja, foi um período ali de intensa luta do movimento estudantil pela estadualização da UENG, que eu acho que, se eu pudesse dizer assim, qual que é a marca, né, desse período, de 2013 a 2015? Nós estadualizamos a UENG. Muita pressão dos estudantes, um convencimento muito grande da galera que estava na UENG, né, que falava, rapaz, não podemos deixar de pagar a mensalidade. E os estudantes se convenceram disso. E era muito bonito você ver que a gente falava assim, vamos fazer um dia de paralisação. E os campos não funcionavam. Os estudantes trancavam tudo e pneu queimando, confusão. Por quê? Porque a galera já estava conectada ali nesse ideal de que era possível, né? E posteriormente nós, de fato, consolidamos isso, né? Ou seja, a UENG se tornou uma universidade única e estadual, né? Gratuita para todos os estudantes, assim. Sim, hoje são 15 unidades, né, fruto desse processo. Aí na Zona da Mata, né, onde você está, já que é morador de Juiz de Fora, também natural de Teixeira, tem as unidades de Barbacena, Leopoldina, e eu acho que o que a gente tem que pautar é o quanto que essas unidades da UENG, elas contribuem para o desenvolvimento de cidades que não têm campus, né, tanto de Instituto Federal quanto de universidades federais, né, e é fundamental o papel que elas cumprem, de estar levando a universidade pública, de estar levando ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que essa é uma grande conquista da UEE. Hoje a gente pauta muito na nossa gestão, Paulo, uma maior estruturação para essas universidades, né? Vocês conseguiram, junto ao governo, estadualizar elas, cancelar a cobrança de mensalidades. Hoje a gente faz uma forte cobrança para que o orçamento aumente, para que a assistência estudantil da UENG seja mais acessível, né, ao corpo discente, para que tenha mais concursos, enfim, para que ela seja cada vez mais acessível para os nossos estudantes. Paulo, o final da sua gestão teve uma eleição muito polarizada no nosso cenário nacional, né? Que a gente pode colocar como uma das mais polarizadas, né, desse século, junto com a de 2018. Como foi para você ser presidente da UEE nesse período, né, de 2014, que a gente teve uma eleição polêmica também, né?
candidato que acabou falecendo, substituição, depois um segundo turno muito apertado. Queria que você dissesse como que foi sua participação nesse período, a defesa de projetos, né? Acho que ficou muito claro, né, no segundo turno a diferença de projetos, né? Um modelo ultraliberal, que começava ali um namoro com pautas reacionárias, e a continuidade de políticas progressistas, né? Como a gente já citou aqui, o Reúne, a expansão das universidades públicas. Enfim, queria que você dissesse um pouco como que foi esse ano de 2014 e essas eleições para você e na sua gestão. Eu acho que é interessante, né, que 2013 ele se encerra, eu até queria falar disso, que acho que é muito importante, que são lutas, assim, que conectaram a UEE com outros estudantes de outras regiões do país, né, que não, a UEE de Minas foi parte dessa luta. Em 2013, no final do ano de 2013, a gente aprovou, veja bem, olha só, o Estatuto da Juventude, foi aprovado, o Plano Nacional da Educação foi aprovado, o investimento do pré-sal para a educação foi aprovado, isso no final de 2013 ali, né, fruto de mobilizações que a gente fazia pelo Brasil todo. E 2014 entra, e aí vem as eleições, né. Muito claro para a gente hoje de que um campo democrático, ou seja, aqueles que defendiam a expansão da universidade, aqueles que defendiam o ensino superior gratuito, aqueles que defendiam um projeto mais progressista para o Brasil. Eu não estou falando das pessoas, você é uma pessoa que é de esquerda, tal, não. Falando assim, aqueles que defendiam um projeto mais avançado de Brasil, defenderam com uma exigência até o final, né, um projeto. E nós fizemos parte disso. Eu lembro que eu poderia destacar aqui duas coisas, né? Uma é a questão da eleição nacional, na qual nós participamos, e demos grandes contribuições aqui no debate da necessidade da continuidade daquele projeto, que era um projeto mais avançado para a educação naquele momento, né, como um todo, de investimento, significava a expansão das universidades. No contraponto, você tinha, a partir de Minas Gerais, liderado pelo Aécio Neves, um projeto que vinha de contrassenso a isso, ou seja, um projeto que aqui em Minas não se investia em educação, um projeto que tirava direitos dos professores, que teve uma greve em Minas Gerais, a greve dos 100 dias aqui, que os professores, foi a maior greve, né, do Estado, que os professores estavam aqui defendendo seus direitos, e o Aécio, que liderava esse projeto nacional da direita no Brasil, tentando se eleger presidente da República, e não sequer cuidava do Estado, né? Então, naquele momento, a gente conseguiu vencer as duas eleições, né? Ou seja, o nosso campo político, um campo mais democrático, de defesa da educação, de defesa de um projeto mais justo para a educação no Brasil, venceu tanto nacionalmente como aqui no Estado. E nós fizemos parte disso, né? Nas universidades, nós fizemos grandes plenárias em defesa da democracia, em defesa da educação pública, né? Eu lembro de Juiz de Fora, nós fizemos aqui, eu lembro de Belo Horizonte a gente fazer isso, né? Então, assim, foi um processo que é muito destacado, né? Ou seja, ali começava a nascer também, não, acho que não é boa essa expressão, começava a nascer, né? Mas ali também já se apontava o que depois viria, né? Em 2016 a ser o golpe né, de Estado que culminou com o impeachment da presidente Dilma, né? Mas ali em 2014 ficou claro a diferença de projetos, né? Aqueles que defendem a educação, que defendem um país mais avançado, daqueles que defendiam um projeto mais retrógrado, né? Um projeto que queria limitar o investimento público, limitar o investimento no desenvolvimento do país. Então, ali ficou clara a diferença de projetos, né? E nós, em especial no segundo turno, nós soubemos nos posicionar para colocar a UEE e o movimento estudantil na defesa do avanço, na defesa de mais democracia, de mais investimento na educação. Então, ali, a UEE,
né, e as entidades estudantis como um todo, se posicionaram na defesa desse projeto mais avançado para o país. Eu acho assim que obviamente foi um turbilhão de coisas, né? Junho de 2013, essa eleição complicadíssima. Então foi um momento assim de muita ebulição, né, da conjuntura política, de muita mudança na política e mudanças muito rápidas, né? A gente falava que tinha dias que pareciam que eram anos, né? Ou seja, num dia mudava muita coisa ao mesmo tempo, mas foi um processo também que nos formou muito, né? Nos preparou muito, porque ali a gente conseguiu formar uma geração também de pessoas que defendem até hoje uma educação pública de qualidade. É um pouco disso aí. Nossa. Paulo, você já falou aqui para a gente, né? A gente falou um pouco sobre as eleições de 2014, como que a UEE pressionava pela estadualização da UENG, né? Você mesmo citou reunião com o governador da época. Como que era, Paulo, essas reuniões assim, essa vida institucional da UEE? Vocês frequentavam muito a Assembleia Legislativa, cobrando os deputados para estarem votando projetos do interesse da educação? Como que era um pouco dessa vida institucional de vocês, da gestão de vocês? A UEE, assim, na verdade, eu acho que tem que ser, né, o central para as entidades do movimento estudantil, essa coisa da pressão e também dessa vida institucional, ou seja, ao passo que a gente tinha, como eu disse, lá na estadualização da UENG, a gente fazia grandes mobilizações nos campi, assim como a gente fazia pressão contra o aumento da mensalidade, assim como tinha manifestações contra o aumento da passagem, na qual a gente não fazia sozinho, obviamente, a gente sempre somava, né, com outros movimentos. A gente também tinha essa coisa da articulação, né, ou seja, a UEE também tinha uma presença institucional, ou seja, a gente estava ali na Assembleia, dialogando, tentando construir um consenso, né, com deputados que tinham essa coisa mais da identidade com a nossa pauta, né, a gente sempre dialogava nesse sentido, de construir ambientes para que a gente pudesse aprovar pautas mais avançadas, né, de investimento na educação, no caso, né, da UENG, de estadualizar a UENG. Então, com a relação com a Assembleia, a gente tinha essa vida institucional de se relacionar, né? Foi assim que a gente conseguiu pautar, obviamente, né, cavar uma reunião lá com o governador, mas aí a gente casava muito, né? A pressão e as manifestações, não tem dúvida, são importantíssimas, com a vida institucional também, né? Ou seja, a UEE, ela tinha as duas lutas, né? Seja ela de dialogar com o parlamento, de tentar articular, pensar o que é mais avançado, e pressão também, que é fundamental, né? Ou seja, a política, ela é movida também pela pressão, né? Ou, aliás, ela é movida pela pressão. Se não tiver uma pressão dos estudantes, se não tiver uma pressão dos setores mais avançados da sociedade, há um certo comodismo, né, de quem está gerindo a máquina pública. Então, a UEE, ela tinha esses dois movimentos, assim, um de pressão mesmo, de luta política todo dia, e outro de articulação, de fazer também esse diálogo com o parlamento para tentar construir saídas, né, para as nossas pautas também, para não ser só aquela coisa de você ter uma certa rebeldia, mas de você não dar consequência daquilo, né? Então a gente tinha muito essa coisa da consequência. E acho que nós somos vitoriosos nisso, porque a gente conseguiu estadualizar o ENG, a gente nacionalmente conseguiu aprovar o Estatuto da Juventude, conseguiu aprovar o Plano Nacional da Educação, ou seja, né, um investimento no PNE que dos 10% do PIB para a educação, que muitos deputados eram contra. Deputados, inclusive da base do governo na época, eram contra, e a gente lá na pressão e diálogo, e nós conseguimos avançar. Então, eu acho que é o caminho, acho que tem que ter esse casamento entre a pressão e a vida institucional, que são importantes para avançar, né, para construir saídas.
Você acha que a sua gestão teve alguma marca, Paulo? Algo que ficou mais marcado? Claro que são várias pautas, né? Ah, Durante a sem gestão. dúvida, sem dúvida. A estadualização da UENG, ela é, para mim, assim, é o grande marco da gestão 2013 e 2015, sabe? Porque imagine você, milhares de estudantes pagando a mensalidade. O sujeito ia lá, ele pagava 500, 800, R$ 1.000 na mensalidade, e do nada não, né? Mas assim, da noite para o dia, ele vira ali uma luta e aquilo, o estudante para de pagar a mensalidade. Assim, era uma luta de anos. Eu falei aqui, 89, tem resgate histórico aí, de campanhas em 89 pela estadualização da UENG. 89 foi o ano que eu nasci. Então, assim, do ano que eu nasci até o período que eu estava presidente da UEE, já existia uma luta, né, em torno da estadualização. E a gente teve essa grande conquista. Eu acho que, sem dúvida, esse é o grande marco assim desse período, é a estadualização da UENG. Ela, para mim, é a grande referência assim de que lutar vale a pena, né? Porque nós lutamos muito, não foi fácil, mas foi uma grande conquista assim, para os estudantes e para o Estado de Minas Gerais. Acho que essa é a grande marca aí do período que eu estive à frente da UEE e que, junto com outros colegas, né, tantos colegas aqui que contribuíram com a gente nessa luta aí, estudantes da UENG, estudantes de outras universidades que se somaram também na luta pela UENG. Eu acho que esse é o grande marco assim, desse período, foi a estadualização da UENG, não tem dúvida. Paulo, queria te perguntar, assim, primeiro, né, enquanto participante, né, da gestão da UE, tendo sido presidente, mas olhando hoje de fora, qual que é o papel que você acha que entidades como a UAE, que a UNE, que os DCEs cumprem hoje na sociedade, né? O que que você acha da importância dessas entidades hoje para a sociedade em si e para o avanço do nosso país? Bom, nós estamos vivendo dias difíceis, né? Dias duros para os que sonham, né? Mas nós estudantes, nós jovens, nós somos conectados pela rebeldia, né? Pela vontade de sempre querer mais, né? A gente nunca está quieto, a gente nunca está acomodado com nada. E eu diria não só para as entidades estudantis, mas para aqueles jovens estudantes que vão assistir essa live, que vão estar na universidade quando retomarem as atividades, ou que está em casa hoje com a sua aula online, né? Porque ainda é forte, o EAD ainda tem muitos cursos EAD, né? Então, eu acho que nesse momento é fundamental que não só as entidades, mas todos aqueles que sonham com uma educação pública gratuita, de qualidade para todos, eles se conectem nessa luta, certo? A UEE, ela vai ser condutora desse processo para mim, né? As entidades estudantis, a UEE, a UNE, elas vão ser quem vai canalizar, quem vai conduzir os estudantes nesse processo de luta, né? Mas nós estamos vivendo dias difíceis. Você vê hoje, de manhã, a MP 979, né, de 2020, que vai dar direito ao Ministério da Educação de fazer nomeação de reitores sem eleição, ou seja, tá ferindo a democracia interna dentro das universidades, né, ferindo a autonomia da universidade. Então, nesse momento, todos aqueles que defendem a educação, que pensam num Brasil mais justo, eles precisam se conectar nessa luta, né? A luta de defesa da universidade, a luta pela autonomia universitária, e aí não é só aquela. Às vezes a gente fala assim, mas está faltando um professor, laboratório e tal. Não, o que está sendo atacado agora é a autonomia, é o direito da universidade de poder escolher o seu reitor. E aí é o estudante, é o servidor técnico administrativo, é o professor, né? Ou seja, nesse momento é fundamental que a gente sonhe com um Brasil mais justo, sonhe com uma educação pública gratuita, de qualidade, com uma universidade autônoma, né? E para isso nós vamos precisar que
que, obviamente, as entidades estudantis vão conduzir esse processo, e os estudantes vão se conectar a essa luta, né? É fundamental que a gente sonhe com um mundo melhor e possível, né? Lá na frente. E acho que só se a gente sonhar com aquilo que é intangível, com aquilo que a gente talvez pense que não é possível, que a gente vai conseguir torná-lo possível, fazer isso virar uma realidade. Então, eu acho que nesse momento nós precisamos sonhar com um mundo melhor, sonhar com uma universidade pública, sonhar com uma universidade gratuita, sonhar com uma universidade de qualidade, sonhar com autonomia, né? Sonhar, inclusive, com uma democracia de verdade no país, né? Porque o que nós temos visto são sérios ataques, né? Esse governo é um governo que não tem nenhum compromisso com a educação, não tem nenhum compromisso sequer com as vidas dos brasileiros. Então, nesse momento, eu acho que as entidades estudantis elas terão um papel destacado de conduzir a luta dos estudantes em todo o Brasil, né, na defesa da universidade. Então, assim, eu não tenho dúvida que as entidades elas são muito importantes, elas são condutoras da mobilização dos estudantes. E aí é importante ficar claro que as entidades estudantis elas não são um movimento da esquerda, não. As entidades estudantis elas são uma conexão de todos os estudantes, ou seja, elas são para representar os estudantes e o direito dos estudantes, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas as entidades estudantis são de esquerda? Não, as entidades estudantis são dos estudantes. É muito importante ficar destacado isso, né? A gente, né? Paulo, eu sou de esquerda, certo? Eu tenho minha convicção política, ideológica e sou de esquerda. Agora, a UEE é uma entidade dos estudantes e ela vai defender os estudantes. No momento em que está se atacando a autonomia da universidade, é muito importante que a UEE, e aí eu já vi que vocês estão fazendo, né, já uma campanha em defesa da universidade, da autonomia da universidade, do direito de poder eleger o reitor. Eu não tenho dúvida, Ramon, que a UEE e a Uni, elas vão ser condutoras desses sonhos impossíveis, né? Que quando a gente olha para o Brasil hoje, a gente se questiona mesmo em que rumo vai ter isso, né? Milhares de pessoas morrendo pelo país e o governo federal sequer preocupado com isso, mas tem muita luta pela frente, nós temos que nos conectar nessa luta aí, somar, trazer, envolver outras entidades da rede do movimento, seja o movimento estudantil, o movimento educacional como um todo, o movimento popular, para a gente lutar aí por uma educação, claro, de qualidade, mas também por um mundo mais justo, um Brasil melhor aí pela frente. Boa. Paulo, eu acho que a gente está caminhando para o fim agora, mas também vou te deixar à vontade, caso queira colocar mais alguma coisa, alguma experiência, alguma questão que você teve à frente da sua gestão. E aí, Paulo, dizem que mineiro gosta muito de contar história, né? E aí eu vou contar uma história aqui agora, que é quando eu entrei na universidade, eu mandei mensagem para a página da UEE, né, conhecendo a UEE, para ver como eu podia me organizar, como funcionava o movimento estudantil. E aí, não sei se você lembra, mas foi você, né, que foi na UFJF, você morava em Belo Horizonte na época, foi na UFJF, conversou comigo, apresentou o movimento estudantil. Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Isso aqui sempre foi a minha referência aí, junto com vários outros nomes aí que foram seus companheiros de gestão. Mas é um prazer ter você aqui conversando comigo hoje. Acho que foi muito bom aí. E se você quiser colocar mais alguma coisa aí para gente. Eu queria te agradecer, Ramon. Para mim também é um prazer falar para a UEE, né? A UEE ela mudou minha vida, não tenho dúvida. O movimento estudantil mudou minha vida, né? E os movimentos eles moldam um pouco do que é que a gente é também, né? Então, eu não tenho dúvida que a passagem minha pelo movimento estudantil foi muito importante para a minha formação, para a formação do meu pensamento, daquilo que eu acredito hoje.
E eu quero te agradecer, desejar muita sorte e muita luta, né, para nós no próximo período aí. E dizer que eu estou sempre à disposição, claro, da OEE e do movimento estudantil para a gente conversar mais, para a gente trocar ideia, falar, contar histórias. E é assim mesmo, essa luta, nós vamos junto nela, né? Nós vamos nos conectando aqui, vamos conversando. Nesse momento estamos em isolamento social, mas daqui a pouco isso vai passar e a gente vai ter a oportunidade de voltar aí de braços dados nessa luta nas ruas também, em defesa de uma educação, de um Brasil mais justo. Eu estou à disposição da UEE para o que precisar, e nós vamos seguir junto nessa luta. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Você que, como assim, com vários estudantes fizeram parte da nossa história, né, ajudaram a construir a UEE no nosso dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado aí por ter participado aqui com a gente hoje. E aí, galera, eu não posso deixar de fazer o convite para vocês estarem continuando acompanhando essa série de entrevistas com os ex-presidentes da entidade, que a gente vai fazer aqui através da nossa página no Facebook. Depois vamos estar disponibilizando a gravação tanto no nosso IGTV quanto na nossa página no YouTube, justamente para estar produzindo conteúdo, né, produzindo esses relatos para deixar lá à disposição também, né, para o futuro as pessoas que quiserem conhecer mais a nossa entidade, ficarem lá armazenados lá nas nossas redes sociais. E também, gente, fazer o convite, né, já que o Paulo está aqui com a gente também, para estar seguindo ele nas redes sociais. Acho que ele tem umas fotos bacanas lá, fotos históricas na sua época de movimento estudantil. Então não deixem de seguir o paulosergio.ij no Instagram, Paulo Sérgio Oliveira no Facebook. E também, galera, se vocês tiverem alguma foto, algum relato histórico da UEE, para estar mandando para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo, que é o eemgcomunicação@gmail.com. Comunicação sem ser cedilha e sem o acento, tá bom, galera? Muito obrigado a todos que participaram aqui com a gente hoje. É um prazer. Continuem acompanhando as redes da UEE Minas Gerais.